Olá, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento embrionário dos animais. Isso nada mais é que as transformações que acontecem após a fecundação e a união dos gametas masculino e feminino do animal. E muitas dessas fases de desenvolvimento embrionário são comuns em diferentes tipos de animais. E quais são essas fases? Bom, é o que vamos explicar. Após a fecundação, o zigoto será formado. O zigoto é a primeira célula do organismo. Ao longo do desenvolvimento embrionário, esse zigoto passa por inúmeras segmentações, que são divisões. Podem ser chamados também de clivagem. Então, várias células vão ser formadas aqui nesse zigoto. Repare aqui que não há aumento no volume do embrião. Acontece a formação de novas células, só que esse volume aqui é o mesmo, porque essa divisão é tão rápida que não dá tempo das células crescerem. Essas divisões iniciais formam uma massa compacta de células. Essa massa compacta de células que eu vou desenhar aqui recebe um nome especial que é a mórula. Então, está aqui a mórula, que é uma massa compacta cheia de células. E aí, pessoal, é bom lembrar que cada célula, cada bolinha dessa é chamada de blastômeros. Então, temos aqui vários blastômeros. Ao longo do desenvolvimento, essa mórula vai absorvendo líquido, água. E dentro dela é formada uma cavidade. E essa cavidade que está representada é chamada de blastocele. É dentro da blastocele que nós encontramos a água que foi acumulada. Esse estágio aqui que nós temos, a formação da blastocele, recebe um nome especial, que é o estágio da blástula. Então, depois da mórula, vem a blástula. E aqui está o ponto mais importante da nossa aula. Todo o nome vai passar por essa fase, seja uma minhoca, insetos e até nós. Então, essa fase aqui é muito importante para a caracterização do reino Animalia. Como nós já falamos na aula passada, e em todo esse período do desenvolvimento embrionário, nós chamamos de segmentação ou clivagem. Depois da formação da blástula, vai acontecer a formação da gástrula. Nessa fase aqui, já acontece uma alteração de forma desse embrião. Acontece a formação dos folhetos. Esses folhetos embrionários serão importantes para originar todos os tecidos e órgãos do adulto. E você se lembra quais são esses folhetos? São 3. O mais externo é o ectodermo. Aqui na região intermediária, nós temos o mesodermo e na região mais interna, nós encontramos o endoderma. E a presença desses 3 folhetos embrionários é muito comum na maioria dos animais. Só que existem algumas que não têm os 3 folhetos embrionários. E isso nós vamos ver na próxima aula. Então, muita atenção nessa fase aqui da gastrulação. Pode haver alguma diferença de acordo com os filos dos animais. E por último, temos a fase da organogênese, que acontece quando esses tecidos embrionários vão se diferenciando e se especializando em tecidos adultos. A organogênese é a última etapa aqui, que é muito importante para a formação dos órgãos. Eu mostrei a segmentação
com a formação da blástula, a gastrulação e a organogênese. Aí eu falei que a gastrulação pode ser diferente de acordo com o filo dos animais. Nessa aula, quero mostrar essa diferença. Vamos desenhar aqui primeiro uma gástrula jovem. Essa gástrula pode passar por caminhos diferentes. Existem animais que a gástrula nem é formada, como por exemplo os poríferos. O filo porífera é o único filo que tem animais que não apresentam tecidos verdadeiros. E durante o período embrionário, os poríferos não passam pela gastrulação, mas a maioria dos animais passam pela gastrulação. E aqui existem duas possibilidades. A primeira é quando existe formação de 2 folhetos embrionários. Então, eu estou representando aqui de verde a formação do ectoderma, que é o folheto embrionário que é mais externo. E que internamente na gástrula temos o endodermo. Então, nesse caso, como houve a formação de 2 folhetos embrionários, nós falamos que esses animais são diblásticos. O único filo de animais diblásticos é os quinidários, que estão nas águas vivas, anêmonas. Nos demais filos, durante a gastrulação, acontece a formação de 3 folhetos embrionários, o ectodermo, o endodermo e na região intermediária temos o mesoderma. Como há a formação de 3 folhetos embrionários, nós falamos que esses animais são triblásticos. E como eu falei, cloríferos e quinidários, os demais filos são triblásticos. Mas essa classificação não termina por aqui, porque os animais triblásticos podem ser superdivididos. Essa superdivisão está relacionada com a presença de uma cavidade muito importante, que é chamada de celoma. O celoma é uma cavidade cheia de líquido e é muito importante, porque ele possibilita espaço para o crescimento dos órgãos. A indício, ele dá apoio à musculatura, funcionando como um esqueleto hidroestático. E quais são as classificações em relação ao celoma? Bom, existem animais que apresentam apenas endoderma, mesoderma e ectoderma sem o celoma. Esses animais são chamados de acelomados. E como exemplos temos os platolintos. Existem animais que têm o endodermo e o mesodermo. Só que no mesodermo é formada uma cavidade, e nessa cavidade haverá acúmulo de líquido. E é isso daqui que é o celoma. Reparem que o celoma é uma cavidade totalmente revestida pelo mesodermo. E aqui, mais externamente, está o ectodermo. Esses animais são animais celomados. E como exemplo, temos os anelídeos musculosos. E por último, existe um tipo que apresenta a endodermo. E logo em seguida está o celoma. Reparem que esse celoma é delimitado pelo endodermo, que está aqui na região mais central, e também pela mesoderma. E aqui está o ectoderma. Então, como esse celoma não está revestido completamente pelo mesoderma, nós falamos que esses animais são pseudocelomados. E existem apenas um filo com essas características, que é o filo nenomatado. Revisão das características do desenvolvimento embrionário. Eu mostrei a segmentação com a formação da blástula, a gastrulação e a organogênese. Aí eu falei que a gastrulação pode ser diferente de acordo com o filo dos animais.
Nessa aula, quero mostrar essa diferença. Vamos desenhar aqui, primeiro, uma gástrula jovem. Essa gástrula pode passar por caminhos diferentes. Existem animais que a gástrula nem é formada, como, por exemplo, os poríferos. O filo porífera é o único filo que tem animais que não apresentam tecidos verdadeiros, e durante o período embrionário, os poríferos não passam pela gastrulação, mas a maioria dos animais passam pela gastrulação. E aqui existem duas possibilidades. A primeira é quando existe formação de 2 folhetos embrionários. Então, eu estou representando aqui de verde a formação do ectoderma, que é o folheto embrionário que é mais externo, e que mais internamente, na gástrula, temos o endodermo. Então, nesse caso, como houve a formação de 2 folhetos embrionários, nós falamos que esses animais são diblásticos. O único filo de animais diblásticos é os quinidários, que estão nas águas-vivas, anêmonas. Nos demais filos, durante a gastrulação, acontece a formação de 3 folhetos embrionários: o ectodermo, o endodermo, e na região intermediária temos o mesodermo. Como há a formação de 3 folhetos embrionários, nós falamos que esses animais são diblásticos. E como eu falei, cloríferos e quinidários. Os demais filos são diblásticos, triblásticos. Mas essa classificação não termina por aqui, porque os animais triblásticos podem ser superdivididos. Essa superdivisão está relacionada com a presença de uma cavidade muito importante, que é chamada de celoma. O celoma é uma cavidade cheia de líquido e é muito importante, porque ele possibilita espaço para o crescimento dos órgãos. A indício, ele dá apoio à musculatura, funcionando como um esqueleto hidrostático. E quais são as classificações em relação ao celoma? Bom, existem animais que apresentam apenas endoderma, mesoderma e ectoderma, sem o celoma. Esses animais são chamados de acelomados. E como exemplos, temos os plateolintos. Existem animais que têm o endodermo e o mesodermo, só que no mesodermo é formada uma cavidade, e nessa cavidade haverá acúmulo de líquido. E é isso daqui que é o celoma. Reparem que o celoma é uma cavidade totalmente revestida pelo mesodermo. E aqui, mais externamente, está o ectodermo. Esses animais são animais celomados. E como exemplo, temos os aneolídeos, moluscos. E por último, existe um tipo que representa o endodermo. E logo em seguida está o celoma. Reparem que esse celoma é delimitado pelo endodermo, que está aqui na região mais central, e também pelo mesoderma. E aqui está o ectoderma. Então, como esse celoma não está revestido completamente pelo mesoderma, nós falamos que esses animais são pseudocelomados, e existem apenas um filo com essas características, que o filo Nematoda. Revisão das características do desenvolvimento embrionário. Fiz esse quadro com algumas características embrionárias mais importantes: número de folhetos germinativos, presença de cavidade corporal, destino do blastoporo e o filo. Começando aqui com os folhetos, nós vimos que os folhetos são formados durante a gastrulação. Durante a fase da gastrulação, alguns animais nem apresentam gástrula. Se eles não apresentam gástrula, não há formação de folhetos germinativos. Também não tem cavidade corporal e nem destino do blastoporo. O único filo que tem essas características é o filo dos poríferos, esponjas, animais simples que não possuem tecidos. Só que a maioria dos animais apresentam gástrula. Essa gástrula pode ter uma quantidade diferente de folhetos germinativos. Quando há gástrula, são formados 2 folhetos. Nós falamos que os animais são diblásticos. Eles apresentam só o ectodermo
e o endodermo. E aqui nós já podemos fechar o filo porque o único animal diblástico são os quinidários. Todos os outros possuem 3 folhetos germinativos: o endodermo, ectodermo e o folheto intermediário, que é o mesodermo. E esses animais triblásticos podem ser superdivididos de acordo com uma importante cavidade corporal, o celoma. Aí existem animais que são acelomados, e significa que eles não apresentam celoma. E o único filo de animais acelomados é o filo dos plateumintos, que são vermes achatados, por isso não possuem celoma. Existem também os pseudo-acelomados, que apresentam celoma, só que o celoma não é revestido totalmente pelo exodermo. A parte interna do celoma é revestido pelo endodermo, e a parte externa do mesodermo. Por isso, esses animais são chamados de pseudocelomados. Também existe um único filo de animais pseudoamados, que é o filo Nematoda. E por último, temos aqui os animais celomados, que possuem celoma, que é totalmente revestido pelo mesodermo. E esses animais ainda podem ser classificados de acordo com o destino do blastoporo. O blastoporo é aquele orifício que liga o arquitero, que é a cavidade digestiva, ao meio externo. Quando esses blastoporos origina primeiro a boca, nós falamos que esses animais são plotostômios. E nós temos os músculos anelídeos e também os artrópodes, que é aquele filo com maior número de espécies. Aqui nós encontramos insetos, caranguejos, siri, centopeias. E fechando aqui com os blastoporos, origina primeiro o ânus. Os animais são chamados de deuterostômios. Os únicos deuterostômios são os equinodermos. E o nosso filo, que é o nosso filo dos cordados.